Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos aqui à correção, explicação da semana 2, dos textos e das atividades da semana 2, né, das aulas de História. Então, o primeiro texto do sétimo ano é O Tempo e a História. Então, aqui nesse texto fala sobre o tempo da natureza e o tempo cronológico, né? Uma coisa fundamental no estudo da história é a percepção da passagem do tempo. O ser humano percebe a passagem do tempo. E a primeira forma do ser humano perceber a passagem do tempo, né, é observando o tempo da natureza. O que é o tempo da natureza? Por exemplo, a alternância de noite e dia, de dia e noite. Então, o dia e noite se alternando, dia, depois noite, depois dia, depois noite. Então, isso é a passagem do tempo. E o ser humano percebeu isso. O crescimento de uma árvore crescendo, também é a percepção da passagem do tempo. O nosso próprio envelhecimento, o envelhecimento nosso, né, é a percepção, perceber isso é perceber que o tempo está passando. E o ser humano, percebendo vários fatores, vários aspectos do tempo da natureza e tentando explicar esse tempo da natureza, criou o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é o tempo inventado, a marcação do tempo, ou as marcações do tempo, inventadas pelo ser humano. O dia, a hora, o mês, a semana. Tudo isso o ser humano criou, né, a partir da observação do tempo da natureza e também a partir do desenvolvimento de outros conhecimentos, como a astronomia, a matemática, e criou formas de marcar o tempo, né, de medir o tempo, né? A duração de uma semana, a duração de um dia, a duração de um minuto, a duração de uma hora. Então tudo isso é o tempo cronológico. As coisas que o ser humano inventou para medir o tempo. Então a questão é muito simples. Cite 3 exemplos de como de como se percebe o chamado tempo da natureza. Muito fácil, já dei vários exemplos aqui de como perceber o tempo da natureza. É olhar para a natureza e ver como as coisas da natureza se modificam a partir da passagem do tempo. Cite 3 exemplos de medição de tempo cronológico. Também nessa explicação eu já citei vários exemplos de como o ser humano, inventou, o que o ser humano criou para medir a passagem do tempo. Então, é isso aí, gente. Podem responder. Tá facinho essa.